Sejam bem-vindos, meus irmãos, à casa do Senhor. Mais um domingo nós temos a alegria de podermos estar juntos. Entre os motivos de gratidão, nós devemos louvar ao Senhor porque nós vivemos num país onde há liberdade, não é? Há muitos irmãos nossos no mundo que não têm a possibilidade de se encontrarem de forma aberta. E esta semana, um dos países onde havia maior perseguição no mundo voltou a estar debaixo do controle de um regime muçulmano radical, onde provavelmente a Igreja não vai ter liberdade para agir. E nós devemos de ser gratos ao Senhor porque nós temos esta liberdade, mas não só. Nós precisamos lembrar de orar pela Igreja perseguida, porque muitas vezes nos esquecemos. Então vamos aproveitar o nosso prelúdio para voltar a nossa mente para o Senhor, preparar o nosso coração, e enquanto isso também já interceder pelos nossos irmãos que em tantos lugares do mundo hoje gostariam, não é tanto gostariam, de poder fazer o que estamos a fazer agora e não podem, mas que o Senhor os abençoe, os console, esteja presente com eles e nos dê a nós esta percepção da importância, do valor que é nós podemos prestar culto ao Senhor. Vamos aproveitar o nosso prelúdio para isso. Que a graça e a paz do Senhor possa estar com cada um de nós. Nós queremos louvar ao Senhor nesta ocasião, neste culto, de uma forma muito especial, pelo seu chamado, pela sua eleição, porque o Senhor nos chama para a salvação, nos convoca para a salvação. Ele que preparou este plano desde a fundação do mundo. E a sua palavra nos deixa isto de forma muito clara. Fomos salvos com um propósito de sermos formados pela mão de Deus, pela ação do Espírito Santo, à semelhança de Jesus. O texto que vamos ler agora, de pé, em reverência à palavra do Senhor, encontra-se em Romanos capítulo 8. E nós vamos ler de forma responsiva, conforme ele vai estar projetado. De pé. Diz assim: aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós,
como nos não dará também com Ele todas as coisas? Amém. Temos aqui a lógica muito clara do apóstolo Paulo, que não deixa dúvidas. Estas perguntas são perguntas que não são difíceis de responder. Nós podemos até achar que estamos sozinhos, mas há alguém que está connosco. Então, eu sozinho, mas com Deus, que interessa quem está do outro lado, não é? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode se levantar contra nós que seja mais forte do que nós, mais Deus? É a lógica de Paulo. E depois ele pergunta, e como é que nós podemos saber que Deus é por nós? Como é que nós sabemos que Ele está connosco? Ora, Ele nos deu o Seu Filho. E se Ele deu o Seu Filho por nós, se Ele não poupou o Seu Filho por nós, se quando o Filho clamou no jardim e disse, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a Tua vontade, não a minha. Se nessa hora o Pai não poupou o Filho, se nessa hora o Pai respondeu ao Filho e disse, não há outro caminho, tens que ir à cruz, será que o Senhor vai nos deixar de dar alguma coisa que nós precisamos? Qualquer outra coisa, evidentemente que é muito menor do que aquilo que Ele já nos deu através de Jesus. E tudo isto nos leva a perceber que o Senhor é digno da nossa adoração, do nosso louvor, e por isso nós o adoramos. E vamos fazer agora cantando ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. A Ele nós damos a nossa vida, nós entregamos a Ele a coroa da nossa existência. Mas o simples fato de nós podermos cantar isto e reconhecermos que o Senhor é digno e de podermos chegar a Ele para prestar o nosso louvor e a nossa adoração, só é possível por aquilo que Jesus fez por nós. O homem, no seu orgulho, na sua vaidade, acha que pode fazer alguma coisa para ganhar a salvação. E as religiões do mundo ensinam que o homem tem que fazer alguma coisa. Muda o que é que ele tem que fazer. Muda o rito, muda a cerimónia, muda o tipo de esforço, o tipo de sacrifício.
A palavra de Deus nos diz que ninguém vai chegar à presença de Deus com orgulho de dizer eu ganhei a minha salvação. Eu estou aqui porque eu fiz isto ou fiz aquilo, ou porque eu me esforcei muito. Não. Não vem pelas obras. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. O preço nós nunca poderíamos pagar. Foi pago por nós. E é por isso que nós cantamos em gratidão ao Senhor. Eu sei que foi pago um alto preço. A palavra diz que a nossa salvação foi ganha não com dinheiro, não com prata, não com ouro, mas com o sangue precioso de Jesus. E este sangue de Cristo que foi derramado para a nossa salvação é aquele que também nos une em Cristo como igreja do Senhor. A Ele nós cantamos a nossa adoração nesta hora. Sei que foi pago alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim. Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos ia redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando, removendo as barreiras de louvor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. Por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Senhor, nós te damos graças porque nós entendemos um pouco deste preço tão alto que foi pago. Compreendemos que foi o sacrifício de Jesus, Ele teve que dar a sua vida. Ele podia retê-lo, ele podia defender-se, Ele podia pedir a defesa para Ele, mas Ele abriu mão de tudo isto e humildemente se entregou no nosso lugar. Ele levou, Senhor, aquilo que era a nossa culpa, os nossos pecados. Ó Pai, nós recebemos esta salvação depois desse preço tão alto, mas Tu também pedes de nós a consagração de vida. Tu também esperas, Senhor, que nós possamos compreender e responder com gratidão a tudo aquilo que foi feito por nós. E nós queremos Te dizer que estamos dispostos, Senhor, nós queremos estar prontos para poder viver as nossas vidas desta forma diferente, desta forma que chama a atenção, desta forma que seja testemunho para o mundo, mas precisamos de que o Teu Espírito nos capacite para isto. E é isto que nós Te rogamos e Te pedimos, em nome de Jesus.
Amém. Que bom é que nós podemos estar aqui, mas que bom que nós não viemos sozinhos, não é? E tem mais gente que veio para estar connosco. Então é bom que nós possamos olhar uns para os outros, nos saudarmos em Cristo, não é? E também recebemos os nossos visitantes. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Os irmãos podem sentar-se. Algum visitante que esteja connosco, que seja bem-vindo. Esperamos que possa se sentir bem no nosso meio, que o culto seja uma bênção para a sua vida. Saudamos aqueles que nos acompanham através da transmissão na internet, que também para as suas vidas possa ser abençoado este tempo de culto. Vamos continuar adorando o nosso Deus, cantando a Ele, consagrando a Ele as nossas vidas através do cântico que diz: a Ti seja consagrada a minha vida, ó meu Senhor. E enquanto fazemos isto, consagramos também os nossos dízimos e ofertas. Não chegamos à presença do Senhor de mãos vazias, mas trazemos a nossa oferenda. Algum visitante, não se sinta constrangido, nem obrigado. Isto é para os membros da igreja, por favor. Não é obrigatória a sua participação. Vamos adorar ao Senhor. Amém. Nós vamos consagrar, através da oração, nesta hora, junto com o nosso irmão Fábio, estas ofertas. Também orando pela família que é a igreja. Lembramos de vários irmãos que estão enfermos. A lista é grande, algumas são situações crónicas. Estamos orando de uma forma especial pela irmã Nídia. Ela está numa fase que precisa das nossas orações. Tem feito hemodiálise nestas últimas semanas. Vai ainda fazer durante 2 semanas, enquanto espera a alteração para voltar a fazer a diálise peritoneal. É motivo de oração, porque isto é sempre uma dificuldade, não é? As nossas jovens, Ruth e Lídia Prudêncio, estiveram no acampamento, assim como a Rafaela. Foi um acampamento muito animado. Voltaram e chegaram a casa e a irmã mais nova estava com Covid, de maneira que estariam hoje aqui, mas não puderam vir. Estão confinadas agora durante esta semana, limitando um pouco as atividades, mas oremos. A Joana, a irmã mais nova, não tem tido sintomas, mas de qualquer maneira é um motivo de alguma ansiedade e preocupação. Lembramos os acampamentos, irmãos, continuam a acontecer e continuam com liderança dos nossos jovens e de membros da nossa igreja. Acabou um acampamento de jovens, a informação que temos é que foi muito bom, muito animado.
muito abençoado. Começou ontem à noite um novo acampamento, a mesma equipa. Quem conhece um pouco de acampamentos percebe, eles já devem estar cansados de uma semana, agora têm que arranjar forças para mais uma semana. A semana que terminou foi uma semana muito boa, mas essencialmente com participantes que já eram acostumados aos acampamentos. Esta semana que começou tem vários jovens que não são crentes, jovens que não estão acostumados à vida de igreja, nem à realidade de um acampamento, portanto há um foco diferente e eles pedem as nossas orações neste sentido também. E estamos lembrando, é bom que lembrássemos mais, mas pronto, hoje estamos lembrando de uma forma particular da igreja perseguida. Por vezes parece que esquecemos que há muitos irmãos nossos, são provavelmente milhões, não é meia dúzia, irmãos. Vários países no mundo onde é proibido o culto aberto, o culto livre. Irmãos nossos que não podem cultuar da maneira que nós o fazemos. Por exemplo, basta pensarmos na China, que são bilhões de pessoas e há muitos milhões de crentes ali que não têm esta liberdade. Encontram-se em casas de forma muito silenciosa, sem grandes aglomerações para não chamar a atenção. Grandes partes do Sudoeste Asiático é assim, os países de dominação muçulmana são assim. Durante muitos anos, na lista dos países de maior perseguição do mundo, estava o Afeganistão. Nos últimos anos não estava, porque por causa da dominação, não é, da ocupação estrangeira ocidental, havia alguma liberdade. Várias organizações humanitárias e missionárias estavam presentes no país, mas com esta mudança de regime que aconteceu, estes nossos irmãos estão a ter que sair, não é? Não somente os missionários e os líderes ocidentais, mas os próprios crentes em Cristo daquela nação estão em grande dificuldade nesta altura. E como os irmãos têm visto nas notícias, não está fácil e muitos provavelmente não vão conseguir sair. E nós lembramos da igreja perseguida nesta hora, que o Senhor se faça presente entre os nossos irmãos em todos esses lugares. Oremos com o nosso irmão Fábio. Senhor, obrigado que podemos nos reunir como igreja para Te adorar, Te louvar e levar nossos pedidos a Ti, em especial pelos nossos irmãos espalhados pelo resto do mundo, especialmente no Afeganistão, que estão a sofrer perseguição. O Senhor não tem a liberdade que nós temos aqui, mas esteja com eles, Senhor. Nos faz conscientes de que isso é um privilégio que temos por enquanto e cientes, Senhor, de quão difícil deve ser e que não deixemos de suportar nossos irmãos em oração, Senhor. Cuida deles onde quer que estejam. E nos alegramos que podemos, inclusive, fazer acampamentos, temos essa liberdade e te pedimos pelo acampamento que ainda acontece, ainda vai acontecer essa semana, pela equipe que vai estar lá, e também pelos acampantes, que, principalmente os que não te conhecem, Senhor, que aquilo os toque, que o coração deles se abra, Senhor, para Ti, para a Tua palavra. Te pedimos pelos enfermos, pela irmã Nídia, em especial, que está a passar por tantos processos, que o Senhor esteja com ela e a conforte e cuide dela, Senhor, fisicamente, também psicologicamente e espiritualmente. E te peço pela Joana e a Ruth e a Lídia, que elas não desenvolvam sintomas e se recuperem logo e possam estar conosco em breve. E obrigado, Senhor, pelo privilégio também de te servir com aquilo que o Senhor nos dá, por sermos mordomos de tudo que o Senhor nos dá e podermos te ofertar para a Tua obra, Senhor. E abençoa o restante desse culto agora, em nome de Jesus. Amém. Entre as muitas possibilidades de dividirmos as pessoas, nós poderíamos dizer que há pessoas que são muito organizadas, gostam de ter tudo muito certinho e saber como é que as coisas vão acontecer e programar antecipadamente. E existem pessoas que são espontâneas. Esta história de programa, eu gosto de fazer as coisas que apetece. Tem gente que antes de dormir separa a roupa que vai usar no outro dia de manhã, não é? Não quer ter essa preocupação de manhã. Então, à noite, antes de ir para a cama, já separa. Amanhã de manhã vou vestir isto, assim, levanto, pego, já está tudo prontinho, disparado. Tem gente que diz, não, amanhã de manhã eu logo vejo como é que levanto e como é que me sinto e que roupa é que vou vestir, não é? Tem gente que gosta de organização. Fica ansioso e pergunta, mas o que é que vamos fazer? E onde é que nós vamos? E que horas é que vamos? E o que é que
preciso saber isto, não consigo viver sem ter organização. Tem gente que acha que isso é horrível, não é que isto prende e prefere estar, não, vamos conforme der. A gente sai e depois logo percebemos o que é que vai acontecer. Mas todos nós sabemos que algumas coisas têm que ser organizadas. E normalmente valorizamos as coisas pelo tempo de preparação, não é? Imagine que você precisou um dia inteiro para preparar uma coisa. Um jantar. O dia inteiro preparando aquele jantar. É diferente daquele jantar que é feito em meia hora com o que tem rápido para fazer. É diferente, não é? Imagine que você tem um programa, mas você levou a semana inteira a pensar naquilo, não é? A idealizar como é que era e teve que procurar lugares e coisas para poder arrumar. Vale muito, foi uma semana inteira a preparar. Imagine que você levou um mês todo a preparar uma coisa. Imagine que você precisou de um ano para preparar um evento, um momento. Quanto tempo Deus levou para preparar a nossa salvação? Quando foi que a nossa salvação foi preparada? Bem, se você não sabe, abra a sua Bíblia. Efésios capítulo 1. Diz de forma muito clara, num texto importantíssimo. E nós estamos a ler este texto, esta carta toda, mas estamos ainda no iniciozinho da carta, não é? E estamos a ler e a meditar no maior parágrafo da Bíblia. E quem está a acompanhar já sabe dizer, o maior parágrafo da Bíblia, pastor, Efésios capítulo 1, versos de 3 a 14. É um parágrafo só do apóstolo Paulo. E é verdade, é isso mesmo. E nós vamos reler esse parágrafo ficando de pé, em referência à palavra do Senhor. Efésios 1, 3 a 14 diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Pai, a tua palavra é riquíssima e nós precisamos que o teu Espírito nos ajude a compreender e aplicar às nossas vidas o seu ensino. Nós te rogamos isto em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Os irmãos que já me acompanham há alguns anos sabem que o meu avô materno foi um personagem importante na minha fase de formação. Ele morou connosco durante muitos anos. O meu avô era marceneiro. Ele era italiano, era temperamento um pouco quente, de vez em quando não é, zangava-se e normalmente quando ele zangava-se falava italiano. E era curioso porque acabei por aprender as primeiras palavras que não eram propriamente as melhores para se aprender nessa língua. Mas o meu avô tinha uma característica muito engraçada. Quando ele ficava zangado, chateado com alguma coisa, havia um gesto que ele repetia sempre, que era bater com a palma da mão na testa. Ele franzia, que era como diz... Não estava à espera disto, não é? Mas que chatice, não queria que isto tivesse acontecido, mas que atrapalhação, isto agora muda tudo. E cada vez que isso acontecia, a gente sabia, opa, o clima vai fechar, é melhor ficar quietinho, é melhor desaparecer, porque isto pode ser realmente complicado. Era um gesto de frustração, que significava que algo tinha saído do plano e ele não sabia muito bem o que fazer. Por vezes, há pessoas que olham para o livro de Gênesis, capítulo 3, e imaginam que Deus fez este gesto quando Adão e Eva pecaram. Deus criou o homem e a mulher perfeitos, colocou-os no jardim com todas as condições, toda a liberdade,
toda a abundância, deu apenas uma limitação. Podem comer de tudo, 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 tudo. Eu providencio tudo, tudo, tudo. Mas há aqui esta árvore não comam. Se vocês comerem vão morrer. Mas lá foram eles e comeram exatamente da árvore que não podiam comer. E algumas pessoas acho que pensam que quando isso aconteceu, Deus... E agora? E agora? O homem errou, o homem pecou, e agora? Não estava nos planos, e agora como é que eu faço? Mas não é isso que aconteceu, irmãos. Porque o nosso Deus não pode ser apanhado de surpresa. O Senhor tem um plano para a humanidade, e o plano está descrito aqui neste longo parágrafo. E nós vamos lendo este parágrafo e percebendo o escopo, o tamanho, não é? A importância deste plano, que Paulo vai explicando como é que este plano vai se desenvolver e aonde ele vai culminar. Irmãos, como isto é importante e como isto é consolador para o crente em Cristo. Porque revela-nos que a história não está entregue de qualquer maneira, mas há um caminho que está traçado pelo Senhor e Ele vai levar este caminho e Ele vai levar a história até que chegue a isto mesmo. E quando foi que o Senhor preparou este plano? Quando foi que Ele pensou nisto? Quando Adão pecou? Não, irmãos, acabamos de ler e a nossa ênfase hoje está no versículo 4 e dificilmente sairemos dele, porque o versículo 4 diz: assim como nos escolheu, a palavra é específica nele, antes da fundação do mundo. Para que é que Ele nos escolheu? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. É extraordinário, irmãos, nós pensarmos nisto. Mesmo no juízo final, naquele momento de separação, em Mateus 25, verso 34, está lá descrito: o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos, naquela altura o Pai vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O plano foi preparado desde a fundação do mundo. Ele não foi um plano alternativo, ele não foi um plano B, ele não foi uma coisa que apareceu e Deus não sabia o que fazer. O plano estava pronto. Neste versículo, assim como no versículo 11, nós encontramos claramente uma doutrina que para alguns crentes parece muito difícil, mas é muito clara na Escritura. É a doutrina da eleição. A Bíblia diz que Deus escolheu alguns para a salvação. E o texto é muito claro a respeito disto, irmãos. Paulo falou isto em muitas das suas cartas, mesmo logo nas primeiras cartas que ele escreveu. Primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 1, logo no início, não é, daquilo que é o seu escrito, possivelmente esta pode ter sido até a sua primeira carta, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Ou seja, a eleição é de Deus, foi Deus que escolheu. Na segunda carta aos Tessalonicenses, ele torna a dizer isto. Capítulo 2, verso 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. A orientação, a afirmação a respeito desta doutrina não é uma novidade de Paulo nesta carta. Ele foi repetindo isto sempre, dizendo isto continuamente às igrejas a quem ele escrevia. Na carta aos Romanos, que nós já lemos no início deste culto, ele diz também de forma muito clara no capítulo 8, os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. E aos que predestinou, a estes também chamou. Romanos capítulo 8, o Senhor predestinou, o Senhor chamou, o Senhor escolheu. Pedro, na sua carta, dizia que eleitos segundo a presciência de Deus, logo, primeira carta de Pedro, capítulo 1, logo no versículo 2, eleição. O Senhor Jesus dizia aos seus discípulos quando estava com eles, porque no tempo de Jesus era comum que os discípulos escolhessem o mestre, avaliavam os vários rabis. Não, eu vou ficar com aquele, porque eu gosto mais daquele rabi, a maneira dele ensinar, o estilo dele pregar, não é? É melhor. Mas Jesus dizia aos seus discípulos de forma muito clara: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Esta é uma doutrina clara, irmãos. A eleição é o plano de Deus de trazer à fé para uma relação pessoal com Ele, aquele que Ele separou para este efeito. A ideia de eleição, irmãos, não é uma ideia nova no Novo Testamento. Ela aparece lá desde o princípio. Nós encontramos vários exemplos muito claros de Deus afirmando a sua eleição, a sua escolha.
Por exemplo, nós sabemos que Abraão foi escolhido pelo Senhor. Porque Abraão? O texto não nos diz. Diz que Deus foi ter com Abraão e separou Abraão e escolheu Abraão e desenvolveu a família de Abraão para ser o povo escolhido. E quando este povo é liberto da escravidão no Egito, lá em Deuteronômio 7, o texto diz: porque povo santo és ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. Havia tantos povos, tantas etnias, tantos grupos, mas Deus escolheu Israel. Mais tarde, em várias profecias, o Senhor vai dizer: não vos escolhi porque vocês eram melhores, porque eram um povo mais poderoso, mais importante, mais bonito, mais capaz. Eu vos escolhi porque eu vos escolhi. Porque foi a minha graça que escolheu, foi a minha vontade. Eu posso escolher quem eu quero. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele escolhe. Dentro do povo de Israel, um outro exemplo, além deste povo ser o povo escolhido, dentro deste povo o Senhor escolheu uma tribo, para que esta tribo servisse de um modo especial. E nós encontramos isto lá em Números. E diz assim: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: e eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel em lugar de todo o primogênito. Os levitas são meus. O Senhor escolheu a tribo de Levi para que esta tribo fosse a tribo que ia se dedicar especificamente às coisas de Deus. Quando o povo chega à Terra Santa, a Canaã, os levitas não recebem território. Não é? Os irmãos olham para os mapas que os irmãos têm nas vossas Bíblias, das tribos de Israel, não encontram lá a tribo de Levi. Então, mas a tribo de Levi foi esquecida? Não. Era uma tribo que tinha separada para o serviço do Senhor. Então a tribo de José, que recebe a bênção dupla, a herança dupla, tem duas tribos. Nós não encontramos nesse mapa a tribo de José, mas encontramos Efraim e Manassés. São os dois filhos de José. E assim se compõem as 12 tribos. Não são exatamente os 12 filhos de Jacó, mas tem ali filhos e tem inclusive netos, porque a tribo de Levi foi separada. E dentro da tribo de Levi, o Senhor separou uma família, não é? Está lá no livro de Êxodo, capítulo 28. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel. Do meio de todas as famílias, o Senhor separou uma tribo. E do meio daquela tribo, Deus separou esta família e disse: Arão e os seus filhos serão para mim, serão os sacerdotes. E todos os sacerdotes que mantiveram a fidelidade, porque houve falsos sacerdotes, evidentemente, mas os sacerdotes que manteram a fidelidade tinham que provar a sua descendência. Para isso havia genealogias, para provar que eles eram descendentes de Arão ou de um dos seus filhos, porque era a única possibilidade deles serem parte daquilo que era o trabalho sacerdotal. A palavra deixa muito claro, irmãos, esta eleição que estamos a falar do Antigo Testamento não foi eleição para salvação. O povo de Israel foi separado para ser um povo de Deus que demonstrasse no seu comportamento que era um povo diferente. Mas nem todos os israelitas foram salvos. Porque esta eleição não era para salvação, era para ser instrumento de Deus. Da mesma forma, os levitas, mesmo os sacerdotes, infelizmente, entre eles houve sacerdotes que foram impuros e que foram desaprovados pelo Senhor. Mas chegamos ao Novo Testamento e nós ouvimos falar a respeito da escolha do Senhor, porque ninguém pode vir a Ele se o Pai não tiver trazido. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, disse o Senhor Jesus. Irmãos, esta doutrina, ela deve nos chamar a atenção pelo seguinte: a humanidade toda se corrompeu. A palavra de Deus é muito clara a respeito disto. Ninguém é escolhido pelo Senhor porque merece. Qualquer um que é escolhido pela graça, pela justiça pura. Todos estamos condenados. Não há hipótese de escapar. Paulo, escrevendo, explicando isto aos romanos, ele dizia: não há justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Logo, o Senhor tem o direito pleno, dentro da sua justiça, de condenar toda a humanidade. Mas na sua graça, no seu amor, Ele decidiu que não seria assim. E, portanto, Ele permitiu que chegasse a salvação, Ele permitiu que chegasse, não é, a oportunidade da salvação àqueles que foram separados e foram escolhidos. Mas sempre que nós falamos a respeito desta doutrina, irmãos, há incômodo. Nós ouvimos, quando eu digo nós, estou a falar nós, cristãos do mundo ocidental, digamos, com uma mentalidade ocidental.
Nós ouvimos isto e nós ficamos assim... Isto é desagradável. E há 2 motivos principais pelos quais nós fazemos isto. O primeiro é que o homem, na sua natureza pecadora, contaminada, fica indignado com a ideia de que Deus escolha. Deus escolhe? Mas como assim Deus escolhe? E nós? Irmãos, entendamos que nós, repito, crentes do mundo ocidental, estamos contaminados por séculos de uma mentalidade, de uma cultura egocêntrica, uma cultura que divinizou a democracia e a independência. Nós vivemos numa cultura que colocou num pedestal o rebelde. Ser rebelde é que é chique, é fino, não é? É muito interessante, o rebelde é que é exaltado. As pessoas andam por aí com camisolas com fotografias de rebeldes, não é? Pessoas que foram contra o sistema, têm coragem de se levantar não é? E pôr o dedo na cara das autoridades. Não pode ser assim. Estamos a caminhar, irmãos, para a anarquia. Porque é isto que estamos a ver sistematicamente acontecer. Porque o mundo acha que a democracia é o ponto alto de tudo. Então, quando nós forçamos a democracia a alguns países com uma mentalidade oriental e de outra forma de ver o mundo e não funciona, pois nós vamos, como assim não funcionou? Mas as pessoas não querem todas abraçar a democracia. A democracia não é a melhor coisa. Não é o ideal de todas as formas de governo. Irmãos, a única forma de governo ideal que existe para a humanidade é a teocracia. Só que nós não a queremos. É viver de acordo com aquilo que é os princípios de Deus, mas nunca houve um povo na Terra que conseguisse fazer isto. Então nós inventamos um sistema no qual o povo teoricamente manda. Irmãos, nós nos iludimos. Porque nós achamos que o povo manda. Irmãos, o povo manda aonde? O povo manda em quê? Nós temos o direito, ok, de X em X anos irmos a uma urna e colocarmos o nosso voto. Não gosto deste, gosto daquele. Mas, irmãos, nós fazemos isto baseados em quê? Na cara do candidato, se ele veste bem ou mal, se eu simpatizo com ele, se eu gosto de alguma coisa que ele diz, não é? Nas promessas que ele fez. Mas depois que as pessoas são eleitas, irmãos, eles cumprem aquilo que disseram. Eles fazem realmente aquilo que nos disseram que iam fazer. Eles governam de acordo com aquilo que é o interesse do povo. Irmãos, é impossível porque o povo muda de ideia toda a semana. Ninguém conseguiria governar desta maneira se constantemente tivesse que prestar atenção no que é que o povo acha. Mas nós, na nossa mentalidade ocidental, estamos assim. Então, para nós achamos e aceitamos a mentira do inimigo. Essa mentira que foi introduzida lá em Gênesis capítulo 3, de que Deus não é assim tão bom. Ele não tem os nossos interesses realmente guardados para si mesmo. Esta foi a mentira que a serpente trouxe. Deus não quer que vocês comam. Vocês não perceberam nada. É que aquela árvore é maravilhosa. Se vocês comerem, vocês vão ter todo o conhecimento. Vocês não precisam mais de Deus. Vocês podem ser independentes. Vocês ficam iguais a Ele no mesmo nível. E passados milénios, nós continuamos a acreditar na mentira da serpente. Nós continuamos a acreditar nas insinuações que Deus não seja bom. Nós continuamos a acreditar que Ele não tem os nossos interesses. E por isso, quando ouvimos falar da eleição, em vez de nós percebermos que é uma boa notícia, que é maravilhosa, nós ficamos um pouco irritados. Mas a segunda razão é mais teológica e até mesmo bíblica. É que aqueles que conhecem a palavra de Deus logo levantam e dizem assim: mas pastor, espera aí, desculpe, mas e o livre-arbítrio? A Bíblia não diz que o homem tem direito de escolher? Não há na palavra de Deus a ideia de que o Senhor dá ao homem escolha? Sim, Senhor. Com certeza. O irmão tem toda a razão. E tem boa base bíblica para isso. Vamos só olhar alguns textos. Eu sei que são muitos, por isso é que eles estão a aparecer ali para facilitar a vossa vida. Se nós fôssemos abrir todos, ficávamos aqui até o meio-dia, não é? Mas vamos lá. Começamos a ter a ideia da escolha desde o jardim. Lá em Gênesis 2, Deus disse a Adão: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus colocou uma opção. Podes comer de tudo. Desta aqui não comas. Mas se dela comeres, morrerás. Ou seja, há uma escolha. Deus não impediu o homem de comer daquela árvore. Ele deu-lhe a oportunidade de escolher. O homem escolheu livremente porque Deus lhe deu esta liberdade. Porque Deus, como ser perfeito, não podia criar o homem autômato,
máquina, robô. Ele tinha que fazer o homem com liberdade para poder ser um Deus perfeito e nos criar na perfeição. Quando Deus libertou Israel, chamou Israel para o deserto e deu a sua lei ao povo de Israel, ele depois disse de forma muito clara ao povo de Israel, está lá em Deuteronômio 30, os céus e a terra tomo por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Deus deu a lei, Deus explicou qual era a aliança, como é que a aliança ia funcionar. E Deus disse ao povo, aqui ó, vida e morte, bênção e maldição. Escolham. Escolham. E mais uma vez a gente diz assim, bem, assim como para Adão era óbvio que devia ter escolhido o quê? Comer de tudo e mais alguma coisa à vontade e manter a liberdade com Deus, em vez de comer a única árvore que o levava à morte. Agora Deus diz vida e morte, bênção e maldição. O que é que vocês vão escolher? É claro que vão escolher a vida. Não. O povo de Israel escolheu a morte. Infelizmente escolheu a maldição. Quando o povo entrou em Canaã e começou-se a desviar de forma clara dos princípios do Senhor, Josué, já idoso, chamou o povo, convocou uma assembleia e ele disse ao povo, texto famosíssimo, não é, de Josué 24, porém se vos parece mal aos vossos pais servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Ele disse ao povo, claro, olha, não dá para ficar com um pé em cada lado, como vocês acham. Vocês acham que podem servir aos deuses da terra, aos deuses da Mesopotâmia e a Jeová ao mesmo tempo. Não dá. Vocês têm que escolher. Um pé em cada lado significa estar inteiro do lado errado. Ou servem ao Senhor, ou servem aos deuses da terra. Eu e a minha casa, vamos servir ao Senhor. Vamos servir a Jeová. Vocês escolham. Escolham. A escolha era do povo. O povo escolheu mal. Anos depois, já no tempo da monarquia, quando Salomão dedicou o templo ao Senhor e ele pediu as bênçãos, o Senhor respondeu, texto conhecidíssimo, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, veja irmãos, o início da resposta do Senhor já coloca o condicional. E o condicional implica em opção. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então é uma escolha. E se o povo não se humilhar e não orar e não buscar a face do Senhor e não se desviar dos seus maus caminhos, vai parar no exílio, que foi o que aconteceu. Ou seja, escolha, escolha, escolha. Os profetas sistematicamente vieram diante do povo e disseram, escolha, Isaías, entre muitos, vinde, capítulo 1. Então arguí-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã branca. Se quiserdes e obedecerdes, comereis desta terra. Se, condicional. A escolha é vossa. Vocês querem? Então obedeçam. E vocês comerão o bem da terra. Quando chegamos ao Novo Testamento, o Senhor Jesus, de forma muito clara, fez N apelos. No Sermão do Monte ele dizia, olha, há dois caminhos, há duas portas, escolham bem. Um texto dos mais famosos do Senhor Jesus. Se alguém quiser vir após mim, irmãos, não é obrigatório, é opção. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a mim mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quando chegou ao Pentecostes, primeiro sermão da história da igreja, em Atos capítulo 2, Pedro dizia, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Era uma opção. Vocês têm que mudar a vossa mente, vocês têm que mudar a vossa forma de pensar, a vossa forma de entender. Ou seja, há ampla base bíblica para nós falarmos na escolha humana, na responsabilidade humana. O livre-arbítrio é ensinado de forma clara. E o irmão agora ficou mais confuso ainda. Espera aí, pastor, não percebi nada. Primeiro o pastor convenceu-nos de que a Bíblia diz que Deus elegeu. Ok, ficamos convencidos, o pastor mostrou tantos textos que a gente ficou sem dó. Ok, Deus escolheu. O pastor é calvinista, é a posição que diz-se habitualmente na doutrina. Mas a seguir o pastor vai falar de livre-arbítrio e mostra-nos N passagens que diz que o homem tem responsabilidade. Então, afinal, o pastor é arminiano. Pastor, ajude-me. Estou a fazer aqui curto-circuito na minha cabeça. O problema é só seu. Não entendeu? Oh, meus parabéns. Já somos dois. Fazemos parte do mesmo grupo. O nosso orgulho quer nos forçar a entender todas as coisas.
Irmãos, o entendimento é muito bom, mas ele tem limite. Lembrem-se, o entendimento foi uma das raízes da tentação original. Comam e vocês vão entender tudo. E o homem, entender tudo é maravilhoso. Conhecer e explicar tudo é fantástico. É por isso que nós estamos no mundo em que nós estamos, porque nós queremos explicar tudo e não conseguimos. Irmãos, há tempo mais confuso do que este em que nós estamos a viver? É ou não é complicado este tempo que estamos a viver? As coisas não são contraditórias. Vamos vacinar as pessoas. Vamos vacinar porque é preciso vacinar as pessoas. Então vacinamos quem? Os mais idosos, porque os mais novos não têm grande problema. Então vamos vacinar os idosos. Então vacinamos os idosos todos. Mas ainda não funcionou. Temos que vacinar os mais novos. Mas esperem, mas os mais novos não precisam de vacina. Eles têm uma probabilidade mínima de ficar doentes e ter algum problema grave. Não, mas nós vamos vacinar os mais novos para proteger os mais velhos. Mas esperem, mas os mais velhos já estão vacinados. Então não era preciso, porque eles já estão vacinados. Não, mas é que a vacina não protege a 100%. Então se não protege a 100%, porquê é que vamos vacinar os mais novos? Desculpem, é confuso. É. Porquê? Porque o homem quer forçar a compreensão de todas as coisas quando não consegue. Irmãos, a maior parte das coisas bonitas e maravilhosas da vida não são coisas que nós entendemos. Eu não consigo explicar o amor. Não, os cientistas hoje em dia tentam-nos explicar o amor. Dizem que são descargas hormonais, de endorfinas no corpo, causadas por uma série de coisas, etc. e tal. Eu nunca ouvi ninguém fazer essa declaração de amor, não é? Querida, quando olho nos teus olhos, há uma inundação de noradrenalina no meu corpo, que liberta uma série de hormonas, que provocam uma reação no meu cérebro. Não funciona, não é, Filó? Não vai dar. Pois não. É melhor o rapaz arranjar uma estratégia diferente. Nós não sabemos, meus irmãos. Nós não entendemos. Se nós vivermos só por aquilo que nós conseguimos compreender, a nossa vida vai ser muito difícil, muito limitada. A Bíblia diz que há momentos em que é preciso fé. É preciso confiar em alguém que é superior. É a vaidade que nos leva a forçar a explicação. E alguns tentam forçar. Mas, irmãos, o ensino bíblico tem uma série de coisas que não são. Parecem contraditórias, mas não são. A Bíblia foi escrita por quem? Por homens. Algumas pessoas às vezes vêm muito dizer, a Bíblia foi escrita por homens. Foi, eu não conheço nenhum macaco que escreva ainda, não, nunca vi. Nunca vi chimpanzés escrever, nem cachorros, nada, são homens que escrevem. Então a Bíblia foi escrita por quem? Por homens. Mas quem é o autor? É o Espírito Santo. Mas espera aí. Foi homens ou foi Deus? É escrito por homens ou é a palavra de Deus? Ela foi escrita por homens e ela é a palavra de Deus. Parece confuso? Não é. É perfeitamente plausível, apesar de que é um bocadinho difícil de entender. Jesus Cristo era Deus. Deus entre nós. Perfeitamente Deus. Ah, mas ele era homem. Sim, ele era homem. Com as limitações de um homem. Ele não podia onde queria. Ele tinha que comer, ele tinha que dormir. Ele sentia dor, ele chorava, ele alegrava-se. Mas espera aí, mas ele era homem e era Deus? Sim, mas como é que é possível ter as duas naturezas? São coisas completamente diferentes. É verdade, mas a Bíblia diz as duas coisas. A salvação é eterna. Não se perde. A palavra de Deus diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que está vivo e crê em mim, jamais morrerá. Mas a palavra diz, aquele que perseverar até ao fim será salvo. Mas espera aí. Mas a salvação é eterna ou eu tenho que perseverar? As duas coisas estão expressas na Bíblia. Quem santifica a nossa vida é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz a mudança em nós. É Ele que provoca o novo nascimento. É Ele que nos dá dons e talentos. É Ele que nos trabalha para que nós possamos ficar à medida do Senhor Jesus. Mas nós temos que nos aplicar às disciplinas espirituais. Então, mas espera aí, mas sou eu que me santifico ou é o Espírito Santo? As duas coisas. Se elas parecem contradição, meu irmão, o problema é somente nosso. O apóstolo Paulo, que era o apóstolo Paulo, diante de algumas destas coisas que são difíceis às vezes de entender, o que é que ele fazia, irmãos? Ele irrompia em adoração. E quando a teologia era muito elevada, ele parava de fazer teologia e adorava. Romanos capítulo 11, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a Ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. E ponto final, meu irmão.
Ok, pastor, então o pastor é calvinista ou é arminiano? Eu sou cristão, meus irmãos, eu sou bíblico. Eu fico muito triste quando estas questões dividem os crentes. Isso é trabalho do inimigo, não é trabalho de Deus. A palavra nos diz claramente que Deus elege, louvado seja o Senhor pela sua eleição. E a Bíblia diz claramente que nós somos responsáveis. Então eu sou responsável por dar contas de mim mesmo a Deus. E se parece incompatível, é um problema meu, da minha limitação humana. Não preciso ficar preocupado com tentar entrar dentro de mim uma coisa que vem da cabeça de Deus que é um bocadinho maior do que a minha. Eu devo descansar na graça do Senhor, louvar pela eleição e estar preparado para dar contas da minha responsabilidade. Irmãos, mais importante do que eu ficar tentando perceber aquilo que não dá para entender, é nós percebermos, irmãos, alguma coisa que está aqui dita de forma muito clara. Para que é que nós fomos eleitos? Porque ficamos quebrando a cabeça com a eleição. E o texto diz, assim como nos escolheu antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Isso dá para entender. E isso tem a ver conosco. O povo escolhido de Deus, irmãos, não é alguém que ganhou a loteria celestial. Tem a loteria nacional, tem a loteria europeia e tem a loteria celestial. Você foi escolhido, ganhou o bilhete, agora descanse. Viva como quiser. Aproveite o tempo aqui na terra, porque quando morrer vai direitinho para o céu. Certo? Errado. Se você pensa assim, não entendeu nada da palavra. Nem compreendeu aquilo que a Bíblia diz. Nem compreendeu o alto preço que foi pago pela sua salvação. A eleição não é um bilhete celestial. O povo escolhido é um povo de serviço. Foi escolhido para ser instrumento de Deus. É o povo da missão. Não que a missão seja nossa, a missão é de Deus. Mas a missão é feita através daqueles que o Senhor escolheu. Nós somos instrumentos de Deus para a missão. Nós fomos escolhidos para ser separados, diferentes do mundo. Está aqui, santos, significa isto, não é igual. O domingo é um dia santo. Porquê? Porque não é um dia igual aos outros. Nos outros dias nós levantamos cedo, vamos para o trabalho, os transportes estão cheios, o trânsito está cheio, as lojas estão todas abertas. Domingo, nada disso. As pessoas dormem até tarde, os transportes estão vazios, as lojas, muitas delas, não abrem. Porquê? Porque é um dia diferente. Não se confunde o domingo com os outros dias. Se alguém está esperando no domingo encontrar o mesmo que acontece na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sai na rua e diz, mas o que aconteceu? Hoje é um dia diferente. É um dia santo. E o crente? É santo. É diferente. Oh, meus irmãos, a igreja não tem que copiar o mundo. Nós não temos que olhar para o mundo para tentar entender a maneira de chamar as pessoas ou de ganhar almas para Cristo. Nós temos é que ser diferentes. Quando formos santos, como o Senhor diz que devemos ser, vai acontecer duas coisas. Uma, vamos ser perseguidos. Sim, natural. O que é diferente? É diferente, não quero saber disto, não é? É esquisito, nós não queremos, não gostamos. Nós gostamos do que é igual, é fácil, fica conformado. É o crente agente secreto, está misturado no meio, ninguém dá por ele. Ninguém sabe que eu sou crente, não fale muito alto, não é? Não quer encontrar um irmão lá no trabalho, porque se eu encontrar um irmão lá no trabalho, isto vai pegar mal, não é? De repente descobrem que eu sou da igreja, isso vai complicar a minha vida, não é? Não, irmãos. Mas se nós formos santos verdadeiramente, primeiro, vamos ser perseguidos. Segundo, vamos chamar, vamos atrair, porque pelo facto de sermos diferentes, vamos despertar alguém através do nosso testemunho. E para isso nós fomos salvos. Irmãos, a nossa visão de vida cristã, a nossa perspectiva de vida cristã muda tudo aquilo que é a nossa maneira de agir. Não altera só a maneira como nós gastamos o domingo de manhã. No domingo de manhã eu vou à igreja. É a única coisa diferente do resto das pessoas. Não pode ser. Imagine só um bocadinho comigo. Um professor santo. Um professor santo não é somente aquele que ensina os alunos. É aquele que se preocupa com a educação, com a vida. Um professor salvo, um professor cristão, um professor que quer ser santo e diferente nas mãos de Deus, ele não olha para os seus alunos só como mais uma aula que eu tenho que dar. Ele olha para eles como vidas que precisam ser alcançadas. Ele preocupa-se com o testemunho, ele preocupa-se em perceber o que se passa com os alunos, em conversar com aqueles que ele vê que está triste, em poder alcançá-los com alguma coisa mais. E o aluno que é santo? O aluno que é de Deus, o aluno que é crente, ele não faz o mínimo para passar o ano.
Ele não limita-se a fazer os trabalhos de casa de qualquer maneira e aprender um bocadinho da matéria para passar. Não, ele dedica-se a compreender o melhor possível a matéria. Ele preocupa-se por ser o melhor aluno. Ele preocupa-se por auxiliar os seus colegas, aqueles que têm mais dificuldade. Ele preocupa por poder ser um auxílio para o seu professor. Ele tenta perceber o que é que daquela aula é útil e de Deus para o seu crescimento. Um trabalhador santo, como é que ele trabalha? O trabalho santo não é aquele que faz só o obrigatório. Não é aquele que trabalha só bem quando o patrão está a olhar. O dia que o patrão não está no trabalho, eu posso ficar à vontade, né? Vou passar o dia a jogar no computador porque não tem ninguém a ver. Não. O trabalhador santo é aquele que faz o seu trabalho o melhor possível. É aquele que vai além do que aquilo que era preciso. É aquele que trata as pessoas com quem ele tem que trabalhar da melhor maneira. É aquele que tem brio no seu trabalho. É aquele que é distinguido pelos outros porque aquilo que ele faz realmente bem feito. E o empresário santo? O empresário santo não é aquele que paga o mínimo, não é o mais baixo possível aos seus empregados e que tenta dispensar de qualquer maneira o mais rápido possível. É aquele que se preocupa com o salário justo. É aquele que cria um ambiente de trabalho saudável. É aquele que se preocupa com o que está a passar na vida dos seus trabalhadores. É aquele que dá condições a eles para fazerem o seu melhor e os ajuda em momentos de dificuldade. Irmãos, eu podia continuar aqui, não é? Falando sobre as várias possibilidades de função. Pense na sua atividade, pense no seu trabalho. Pense naquilo que é a sua vida. Como é? O que é que se espera de você na sua vida, no seu trabalho, na sua atividade, onde você está, como alguém que é escolhido pelo Senhor para ser santo e irrepreensível no mundo? Uau! Já imaginou o mundo em que nós vivemos? Como é que ele seria se os eleitos de Deus todos percebessem que para isso foram chamados? Nós não somos tão poucos assim, irmãos. Não somos. Às vezes parecemos ser muito poucos, mas não somos tão poucos assim. O problema é que uma parte significativa da igreja é agente secreta. Prefere passar despercebido. Prefere se misturar com o mundo e ser igual aos outros para não vir a despertar algum tipo de perseguição. Mas vive uma vida aqui que não serve ao propósito do Senhor. Não cumpre a razão pela qual foi salvo. Não entendeu o motivo da sua eleição. Nós não queremos ser assim. Nós não queremos ser assim. Nós queremos fazer parte daqueles que entenderam que a eleição é feita para sermos instrumentos nas mãos de Deus. E que mesmo que venha a perseguição, possamos ter a confiança e a certeza de poder saber, mas estou vivendo como o Senhor queria. Porque foi mesmo Ele que disse, vai haver perseguição, mas bem-aventurados os que forem perseguidos em meu nome. O Senhor tem um galardão especial para vocês. Vocês estão cumprindo o propósito pelo qual eu vos salvei. Por isso, irmãos, nós podemos terminar este culto cantando. Quero pedir ao Senhor que Ele venha me dirigir, que Ele venha me orientar, para que hoje e sempre eu possa honrá-lo e mostrar o seu amor ao mundo. E eu convido os irmãos a ficarem de pé para nós cantarmos. E pedir ao Senhor do seu Espírito e seu amor, e na palavra vou refletir, pois suas obras quero cumprir. Ao Senhor vem me dirigir. Quero te seguir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Quero louvar e servir ao Senhor, o seu Espírito libertador, todo pecado já confessar, tudo que tenho me dedicar.
Te agradecemos, Pai, mais uma vez pela Tua palavra. Senhor, nós não conseguimos entender tudo e nós queremos pedir-te que Tu nos ajudes a libertar do orgulho que tenta obrigar a compreensão daquilo que é da Tua mente tão superior. Obrigado, Senhor, pela bênção maravilhosa da eleição, porque Tu nos escolheste. Mas dá-nos também a consciência da parte que é a nossa responsabilidade, porque nós vamos ter que dar contas a Ti das oportunidades que temos e que possamos ser encontrados como parte daqueles que entenderam que esta eleição é para uma vida que sirva de testemunho. Nós queremos ser assim, Senhor, e que cantamos agora não seja só o que nós dissemos com os nossos lábios, mas algo que nós dissemos com o nosso coração. Que a nossa vontade seja dirigida para cumprir isto. Abençoa cada um aqui, Pai. Conheces cada coração, a necessidade de cada um. Que o Teu Espírito use a palavra como aquela semente que não volta vazia e dê o fruto que Tu queres que aconteça na vida de cada um de acordo com a Tua vontade. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém.